Olá, meu nome é Márcia e esse é o podcast Caverna de Hecate. O episódio de hoje é complementar ao episódio anterior sobre o chamado de Hecate. Então, se você não ouviu ainda o episódio sobre o chamado, corre lá, ouve primeiro e aí depois você volta aqui, porque os dois são bem interligados, tá bom? Então, vamos lá, né? Para quem já ouviu aquele episódio sobre o chamado, hoje eu vou falar sobre os sinais de Hecate. Eu resolvi separar porque o chamado muitas vezes tem mais a ver com o início do trabalho com a deusa, ou não só com Hecate, mas com outros deuses, né? E pode ou não acontecer, por isso que eu recomendo que você ouça primeiro para você entender melhor do que se trata. Mas os sinais, ele tem mais a ver então com o dia a dia, com o trabalho com a deusa, nossa relação com a deusa, né? E aí é um tema que traz bastante dúvidas para as pessoas. Principalmente assim, será que era um sinal mesmo de Hecate? Será que é coisa da minha cabeça? Ou como que eu posso interpretar, né? Se é um sinal, como que eu faço para interpretar? O que isso significa? Então, tudo isso são dúvidas bastante comuns, mas uma coisa que eu posso dizer é, com a prática, uma coisa que eu falo muito aqui no podcast é desenvolver suas habilidades psíquicas é muito importante. Porque como que você vai comunicar e entender, né, a sua própria comunicação e o jeito daquela divindade se você não consegue sentir ela? Às vezes tem pessoas que conseguem ver, ter seus sentidos mesmo, né? Às vezes por cheiros, por audição, desenvolvidos. Então você fica meio às cegas, você não consegue sentir as energias dos lugares, a sua própria energia às vezes está precisando de fazer uma limpeza, de um equilíbrio. Então tudo isso é incluso nessa parte da comunicação. Não tem como a gente ter uma clareza na comunicação com a divindade e de entender os sinais se a gente não está em equilíbrio em outras partes da nossa prática. Tá tudo interligado no fim das contas. E aí eu vou compartilhar um pouquinho para vocês como que eu sei quando é um sinal de Hecate. Na verdade é o que eu disse, é uma coisa que você vai aprendendo com o tempo e conforme suas habilidades vão evoluindo. Muitas vezes a gente vai achar que é um sinal e não é, principalmente no começo, porque a gente quer muito, né, que tenha um sinal, que as coisas aconteçam. Então, tudo a gente acha que é sinal o tempo todo. Um exemplo que eu gosto bastante de dar é das chaves, porque é um símbolo muito forte de Hecate que a gente vê o tempo todo. Né? As chaves fazem parte do nosso dia a dia. Então, não tem como a gente achar toda vez que a gente vê uma chave que é um sinal de Hecate. Isso não quer dizer que ela não possa enviar sinais através de chaves, né? Uma história que aconteceu comigo faz mais de um ano atrás, eu tinha ido no supermercado e eu vou de bicicleta, né? Aqui na Holanda, todo lugar eu ando de bicicleta. E aí, na hora de voltar, eu voltei e tinha uma chave bem aos pés, assim, da minha roda, né? Da bicicleta. Aí eu olhei e falei, nossa, será que isso é um sinal de Hecate? Só que eu me perguntei isso apenas porque a chave é um símbolo dela, né? Só que eu não senti, né, no fundo do minha alma, do meu coração, que aquilo era um sinal dela. Era simplesmente uma chave que alguém caiu ali. Às vezes é só uma chave realmente, às vezes não é um sinal da deusa. Mas hoje eu sinto que a principal diferença entre apenas ver um símbolo dela e realmente ser um sinal é muito diferente. Depois que você entende como a deusa se comunica com você, depois que você estabelece essa relação, é extremamente claro. E aí os sinais não vão realmente acontecer o tempo todo, todo dia. Eu acho que isso daí depende muito de como está a nossa relação com Hecate. Se você está tendo uma prática mais constante com a deusa, essas coisas vão acontecer de forma mais frequente. Ou às vezes não, depende do que está acontecendo ali na sua prática com ela. Às vezes eu tenho realmente vários dias de rituais com ela, tudo, e ela não me manda nenhum sinal. Então, e também tá tudo bem. É a forma de Hecate trabalhar com a gente. Nem sempre precisa ficar mandando vários sinais, né? E às vezes não. E aí, se você está mais afastado da deusa, é óbvio que você vai receber menos sinais. É uma coisa ligada à sua conexão com a deusa. Não que não vá receber também, mas a tendência é que seja mais raro. E aí até as pessoas reclamam, Hecate sumiu, tudo. Será que Hecate sumiu? Ou você que não está com a sua prática em dia, você que se afastou da deusa, porque é uma troca, não é só a gente ir lá e pedir as coisas para a divindade. Eu sou bem não a favor, na verdade, de ficar só pedindo e chegar na divindade só quando está precisando de algo. Tem pessoas que fazem assim, mas eu acho que o trabalho com uma divindade é de muito respeito,
Eu sempre dou esse exemplo, que é como se fosse uma amizade. Você vai chegar numa pessoa que você considera amigo só quando você precisa de algo, e é aquela pessoa que chega e você fala, fulano quer pedir alguma coisa, porque só fala comigo quando quer pedir algo. Ou não, é uma pessoa que você gosta de estar por perto, esteja bom, esteja ruim, quando um precisa do outro ou quando não, só está aproveitando. Então é isso, com as divindades também é isso, não pode ser só aquela deusa de prateleira que o pessoal usa esse termo para falar assim: vou fazer um feitiço de amor, então vou trabalhar com Afrodite. Vou fazer um feitiço ligado à bruxaria, né, proteção, que as pessoas normalmente ligam Hecate com essa parte apenas. Então eu vou chamar por Hecate. E aí depois acabou ali, faz a oferenda só naquele feitiço e pronto. E aí a pessoa reclama que não tem sinais da divindade, que a divindade está afastada. Então acontece muito isso também nessa questão dos sinais, né? Ele reflete muito a nossa relação com aquela divindade. Outro ponto bem delicado da questão dos sinais é que tem pessoas que tendem a ser mais céticas. Então, isso tem um lado bom, porque você não sai acreditando em tudo, achando que tudo é um sinal, e quando não é, porque as coisas realmente acontecem, né? Mas, por outro lado, às vezes a pessoa ela acaba bloqueando suas próprias habilidades psíquicas, ela bloqueia a própria intuição. Então, às vezes a intuição dela tá conversando com ela e ela não consegue ouvir, não consegue seguir, né? Não consegue se desenvolver. Então, isso pode ter esse lado bom e o lado ruim. E o outro lado também é verdadeiro. Se a pessoa sai acreditando em tudo, ela vai achar que tudo que acontece é um sinal e quando não é, simplesmente as coisas aconteceram. E aí ela vai ficar difícil para ela interpretar quando é, quando é. Então, por isso que é importante a gente ter um equilíbrio, né? É até a questão do aterramento, a gente vive nesse mundo místico, a gente faz as viagens astrais, faz os rituais, meditações, mas a gente não pode viver só nisso, a gente tem que ter os pés aqui no chão, cultivar a nossa conexão com a terra, com o mundo material também, para não ficar isso perdido, mas de forma equilibrada para a gente conseguir ter uma prática saudável. Isso influencia muito na questão dos sinais para cada pessoa. Se isso está desequilibrado, aí simplesmente a pessoa nunca realmente vai perceber quando Hecate se comunica com ela, ou por outro lado vai achar que tudo é Hecate se comunicando quando não é. Até recomendo, se você não viu, dar uma olhada lá no meu canal no YouTube, no Caverna de Hecate. Recentemente eu fiz um projeto com o Lucas Amorim e com a Francine, e a gente falou sobre várias palestras que tiveram no Hecate Symposium, que teve esse ano, 2021. Foi um simpósio que reuniu pessoas do mundo inteiro, assim, para falar sobre Hecate. E uma das palestras que eu mais gostei foi do Jason Miller, e ele tem até um curso sobre Hecate. Na verdade, ele fala que era para ser um livro, mas Hecate pediu para ele que fosse um curso. É um curso bem aprofundado, caro também, eu nunca fiz, em inglês, né? E ele tem alguns livros também muito legal. Tem um livro de proteção dele que fala muito sobre Hecate. É um autor que eu gosto muito. E ele fez uma palestra falando exatamente sobre isso, essa questão de o revelado, então, que seria esses sinais, a nossa relação pessoal, e a pesquisa. Então, que tem pessoas que só acreditam e só praticam o que foi escrito há 2000 anos atrás, enquanto outras não, só acreditam no que a divindade revelou para elas pessoalmente. E ele falou dessa questão da gente ter um equilíbrio entre as duas coisas e também respeitar as práticas dos outros, né? Então, eu acho muito, muito importante essa parte, principalmente a parte de respeitar as práticas e percepções das outras pessoas, porque realmente vai ser diferente para cada pessoa, não tem como a gente julgar ou apontar o dedo para alguém e falar: não, você achou que isso é um sinal, isso não é. É óbvio que eu tô falando aqui no podcast para aconselhar vocês, mas jamais eu vou chegar para alguém e falar: você viu uma chave? Não, não era um sinal. Se a pessoa sentiu que era um sinal para ela, aí já é outra questão. Eu tô falando realmente de forma mais geral para a gente conseguir entender, fazer uma autoanálise mesmo, tá bom? E aí, nos dois casos, tanto que você chegou à conclusão que realmente era um sinal para você, ou você está em dúvida ainda, o Jason Miller deu algumas dicas assim que eu achei bem legal. Ele até tem um site dele que chama strategicsorcery.net. Eu vou deixar no link nos comentários, aliás, no comentários não, na descrição aqui do podcast para vocês verem. E é como se fosse um checklist para você conseguir então analisar esses sinais, né? Chama The Post-Gnosis Checklist, quer dizer, uma checklist para post-gnose, que seria essa questão da revelação pessoal. Então, algumas perguntas que ele coloca aqui. Primeiro, sobre o modo de transmissão.
Então ele fala o que, se houve algo, fez essa revelação surgir, ou esse sinal. Foi uma resposta para uma oração, um ritual, ou foi algo espontâneo? E aí outra pergunta é, essa transmissão aconteceu durante o sono ou enquanto você estava acordado? Ele coloca assim também. E você tende a receber transmissões como essa? Os espíritos comumente se comunicam com você ou isso é uma coisa que acontece de forma rara? E no caso de ter acontecido enquanto você estava acordado, esse espírito, ou Hecate no caso, né, tinha essa aparência externa de alguma forma, como que era? Ou era algo mais interno, ou foi através de uma sincronicidade, ou de um símbolo, ou uma combinação de duas ou mais coisas. Então, tudo é importante, principalmente a gente anotar e ir pensando em cada ponto desse, para a gente conseguir realmente interpretar o que aquilo quis dizer e também se realmente foi algo que aconteceu ou foi algo da nossa cabeça, né? E aí ele coloca também sobre a aparência externa. Então, como que essa transmissão foi primariamente feita? Foi algo mais que você ouviu? Foi algo visual? Foi algo através do seu olfato, do tato, de sabor ou uma percepção mental? E aí, como essa manifestação reagiu no mundo físico? Foi através de objetos se movendo, se quebrando, ou foi através, às vezes, da chama do incenso, aliás, da chama da vela, ou da fumaça do incenso. Aliás, até aproveitando para falar um pouco, as pessoas me perguntam bastante da questão de interpretar chama de vela e a cera da vela. No geral, eu não interpreto essas coisas e até é difícil quando eu recebo para interpretar, porque essas coisas são extremamente pessoais, depende muito do seu contexto. Mas, primeira coisa, a gente sempre tem que pensar na parte física. Então, normalmente eu compro as velas da mesma marca, da mesma empresa, o mesmo tipo de vela. Então eu já sei mais ou menos como aquela vela queima. Eu sei que a chama dela tem uma chama alta. Eu sei que normalmente ela não escorre, né? Só se tiver alguma circulação de ar. Então, são coisas que você conhece do tipo de vela. Se você compra uma vela que você nunca comprou, num lugar que você nunca comprou, o tamanho da vela também varia, o tamanho do pavio, o tipo de pavio, e aí você acende para ela, para Hecate, e a chama está super alta. Isso significa alguma coisa? Provavelmente não, além de que aquele tipo de vela já faz isso, entende? Então, você conhecendo o tipo de vela que você está usando, você já sabe se a chama é pequena, se é grande, se ela costuma chorar bastante ou não. E aí a questão, às vezes, como a vela chora, as pessoas veem símbolos. A nossa mente, isso é importante também a gente entender como a nossa mente funciona. Tende a ver imagens de rostos. Então, se você ficar olhando muito para uma cera que derreteu, provavelmente você vai acabar vendo alguma coisa ali. Mas entende que foi mais porque você procurou do que realmente um sinal de alguma coisa que aconteceu? Principalmente se tiver fluxo de ar ali no ambiente. Às vezes você nem percebeu que está tendo e a vela chora, mas se você procurar bem, primeiro analisar essa parte física, provavelmente a chance é que você vai encontrar uma causa física. E aí, por isso que eu realmente não interpreto. A maioria das vezes, especialmente com velas, é por causa disso. É o que a vela faz, né? É o processo dela normal. A não ser que você tá fazendo daí de propósito, você pegou uma vela e vai interpretar a chama dela, mas aí sempre lembrando a parte que eu falei. A chama vai ser de acordo com aquele tipo de vela. Se ela é alta, por padrão, então isso não quer dizer nada, simplesmente que ela tá agindo o normal dela. Mas aí, nesse trabalho com chamas, é mais fácil você se concentrar na chama da vela e deixar as coisas fluírem na sua mente do que interpretar o jeito que a chama está se mexendo em si, ou o jeito que a cera está derretendo, entendeu? Então, mas vai de cada um. Tem pessoas que usam bastante esse tipo de divinação, né, para ver o que deu, o resultado de um feitiço, tudo. Daí já é outra história. Se você realmente fez com aquela intenção, sim. Mas se você só acender uma vela aleatória, muito difícil de significar alguma coisa, simplesmente que derreteu daquele jeito e pronto, não tem um grande significado, pelo menos é o que eu interpreto assim normalmente. E aí voltando nas perguntas que o Jason Miller coloca, né, ele fala assim que nessa aparência externa dessa manifestação, foi num quarto inteiro, num ambiente que você estava ali inteiro, ou foi algo mais geral?
como se a divindade fosse em todos os lugares, né? E aí, outro ponto importante que eu achei interessante também, que ele fala, se você realmente está vendo algo, quando você move o olho, ou, por exemplo, às vezes aparece no canto de olho, quando você olha aquilo some ou não. Porque se você tá vendo de canto de olho e olha e não vê nada, às vezes só foi alguma sombra, alguma coisa, não foi que realmente apareceu um espírito ou uma divindade ali naquele lugar, né? E aí também ele coloca outra questão que é, se você estava usando algo para ter acontecido esse sinal, essa aparição, por exemplo, um espelho negro, ou incenso, ou alguma coisa que facilitaria ali a aparição de espíritos. Tanto que tem incensos específicos com ervas específicas que a gente usa com esse propósito de que tenha manifestação de espíritos e divindades. Por isso que a mesma coisa da vela também, com a fumaça do incenso, a leitura eu só faço se eu realmente estava fazendo leitura de fumaça de incenso. Caso contrário, a fumaça simplesmente vai ser aleatória, né? Ela tem que ter alguma forma ali. Se a gente ficar procurando, realmente vai ver alguma coisa ali. E aí tem várias outras questões que ele coloca aqui que eu vou deixar então para vocês visitarem lá, na questão da aparência externa. Depois ele fala da questão quando é algo mais interno, então uma transmissão interna. Se você sentiu alguma parte do seu corpo afetada ou mudada ali quando houve aquela transmissão, e como que foi? Então, descrever com o máximo de detalhes. E se você, como que você faz, você pessoalmente, para diferenciar uma observação da sua imaginação ou uma percepção sua de uma projeção? Então, tudo isso é importante. Como que você diferencia? Como que você sabe que é a divindade se comunicando com você? Como que você sabe que é um sinal? Por isso que eu falei que essa prática é importante e a gente anotando, às vezes alguma coisa que lá no passado a gente achou que era um sinal, no futuro, com a prática a gente percebe que na verdade não era, foi mais uma projeção nossa mesmo do que algo que aconteceu, né? E aí ele fala também que a transmissão foi desconfortável ou você sentiu dor de alguma forma, ou por outro lado, se foi algo prazeroso, que se você sentiu bem, se você era capaz de perceber, de funcionar, de conseguir atuar normalmente durante a transmissão, ou se você foi cortado, né, do mundo físico por um momento. Então, normalmente pode acontecer principalmente em rituais esse tipo de transmissão. E aí também ele fala um pouco sobre os sonhos, né? Se você sabia que você estava sonhando durante o sonho ou realmente você estava sentindo que estava sonhando. Os sonhos, eu até tenho um episódio sobre sonhos, mas tem uma grande diferença entre o sonho normal e o sonho que é uma viagem astral ou que é um sinal da deusa, é totalmente diferente. Normalmente esses sonhos são mais lúcidos, eles são mais vívidos. Então, o lúcido é que você sabe que está sonhando. Vívido é que tudo é muito certinho, assim, muito perfeito, as coisas têm uma sequência maior, não é simplesmente a sua mente vagando e processando, né, o processo que os sonhos fazem normalmente, processando o que aconteceu durante o dia. E aí ele também fala se você está usando algo para ter esse sonho, se você está usando alguma técnica na yoga, eles têm, né, ou de oreinomancia, se eu não me engano, que fala que é da divinação através dos sonhos, ou às vezes usando alguma vitamina, também artemisia, que a gente tem pomadas e várias coisas. Se você também estava usando, isso tudo acaba influenciando. Ou se você teve algum ritual que você tinha feito, algum contato com a divindade, ou alguma oração, algum pedido que você tinha feito antes de sonhar aquilo. Se o sonho tem a ver com alguma coisa que você leu, assistiu, contemplou ou experienciou ultimamente, porque às vezes só está realmente o seu cérebro processando aquela informação. Como que você consegue lembrar do sonho? É um sonho que você lembra de forma bem clara ou não? Qual horário? Eu achei bem interessante ele colocar isso. Qual horário que esse sonho aconteceu, se você acabou acordando? Também qual é o estágio do sono que você estava? Se você, logo que você foi dormir, bem no meio do ciclo do sono ou mais no horário que você ia acordar? Que são normalmente os horários que mais a gente sonha, né? Isso também é importante. E aí, até o que eu tinha falado no começo, como que você consegue diferenciar pessoalmente sonhos importantes de sonhos ordinários, sonhos comuns?
Como que você faz esse processo? O meu eu já falei para vocês, então, que é essa questão de ser sonhos lúcidos e vívidos. Não é algo comum que acontece comigo. Então, quando acontece, e até quando acontece, nem sempre é um sinal. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta mesmo. Para não acabar se iludindo, né? Criando um mundo de fantasia e achando que tudo está acontecendo quando não está realmente. Até para não criar grande expectativa em vocês. E tem pessoas que falam que nunca sonharam com Hecate, gostaria de sonhar. Ou tem pessoas que sempre sonham mais. Eu, por exemplo, uma vez por ano, às vezes acaba acontecendo vários sonhos em sequência, às vezes não. Então, hoje em dia é mais raro mesmo. É só quando o Hecate realmente tem algo para comunicar que ela não conseguiu comunicar de outra forma. E o interessante, o bom disso é que vira algo significativo, vira algo importante, relevante, não uma coisa que acontece todo dia, né? Também traz esse valor para aquela experiência. E aí a última parte que o Jason Miller traz, ele fala que daí seria o conteúdo dessa transmissão. Então, essa transmissão, esse sinal foi uma resposta a uma questão que você tinha feito ou algum problema que você está tendo? E aí essa resposta, ela te surpreende ou te desafia, né? É algo que você não esperava receber? E o que especificamente foi comunicado? Como que você interpreta para você aquele símbolo, o que, que significa para você o que estava acontecendo naquele momento. Essa comunicação também diz algo que você já não sabia antes, porque às vezes a gente já sabia daquela informação e é o nosso cérebro realmente só trazendo à tona, por mais que a gente não lembrasse de alguma forma. E essa comunicação também, esse é um ponto importante, ela alimenta o seu ego ou brinca com coisas ali que você já pensa e acredita. Porque se é algo muito alinhado com o que a gente já quer, gostaria de receber, aí é mais fácil de não ser um sinal necessariamente, né? Pode ser, mas a gente tem que ter mais cuidado ainda quando vai analisar essas coisas. E aí ele traz também de novo, essa comunicação tem relação direta com coisas que você leu, viu ou experienciou recentemente. Por exemplo, se você acabou de descobrir que cães pretos têm a ver com Hecate, e aí você começa a ver cães pretos por todo lado, simplesmente porque você está prestando atenção naquilo. Então, isso é importante da gente saber se a gente acabou de ver aquela informação ou não. E outro ponto muito importante, até que ele falou no Hecate Symposium, é que através dessa comunicação você tem algo para você agir. Então, foi algo que dá para você tentar colocar em prática e ver se realmente foi um sinal ou foi só uma informação aleatória. E aí, quando você considera a sua ação, ela faz sentido se você considera outros fatores. Também se é uma ação que você está querendo fazer ou não, né? Porque não adianta nada também a gente receber um sinal, receber uma comunicação e não fazer nada a respeito. Principalmente se você pediu para a divindade aquela resposta. A resposta veio. Então agora faça a sua parte, né? A Hecate tem muito disso de, ela não vai fazer tudo por nós. Ela pode mostrar um pouco ali, ela pode ser a tocha no nosso caminho, mas quem faz as coisas somos nós. Não adianta a gente pedir e ficar esperando sentado as coisas acontecerem. Tem que ter muita proatividade, muita ação. É uma das coisas que eu gosto muito na deusa também isso. E aí uma última questão que ele trouxe aqui que eu achei interessante de falar é se você tem alguma forma, então, por exemplo, se foi uma transmissão mais do tipo, ou um sinal falando que, sei lá, hortelã tem ligação com Hecate, até então você não sabia disso, né? A deusa te mandou essa mensagem, por exemplo, através do cheiro. Você pediu para a deusa como que você poderia, sei lá, trabalhar os seus poderes psíquicos e aí você recebeu essa transmissão de sentir cheiro de hortelã. E aí tem como você verificar isso de forma mais consistente, então buscar na literatura, até no meu livro eu falo um pouco como o hortelã é ligado a Hecate, ou se foi falado para você então que tem a ver com poderes psíquicos, realmente tem a ver, mas é algo que você já tinha visto ou é algo novo? Então tudo isso a gente tem que levar em conta. Eu achei bem interessante essa lista dele, tem muito mais outras perguntas que vocês podem olhar para a gente analisar e ter bastante senso crítico dessas experiências. Mas uma coisa também que ele falou que eu super concordo é que quando acontecem essas coisas, a gente também já não pode sair querendo analisar no momento que está acontecendo, senão isso realmente atrapalha, entra naquela parte que eu falei para vocês do ceticismo que bloqueia. Então, a hora que as coisas estão acontecendo, deixa acontecer, e aí assim que acabou você anota, e depois que você anotou, aí sim você começa a analisar de forma crítica.
porque daí você tem esse equilíbrio da parte crítica com a parte de experienciar as coisas mais intuitiva. E aí você chega nesse ponto. E outra coisa também importante por mais que a gente tenha recebido informações e tudo, é sempre bom quando a gente passa para outras pessoas e fala, separar o que é da nossa crença pessoal, de experiências pessoais com a deusa, do que realmente é histórico ou praticado em alguma tradição, alguma coisa, para não confundir, né? Eu vejo muitas histórias assim de pessoas falando sobre Hecate. Outro dia mesmo eu vi eles falando que Hecate era filha de Tiamat, a deusa Tiamat, né? E aí a pessoa falou, é verdade que diz que um monte de sacerdote e sacerdotisa, isso na gringa, tá? Não era o pessoal falando no Brasil, era em inglês. E que acredita nisso. E a pessoa falou, qual que é a referência? E eles falaram, não tem referência, simplesmente é a crença de alguém. E aí um foi contando pro outro, e aquele grupo ali de pessoas acredita, mas o jeito que foi passado para essa pessoa foi como se fosse algo escrito em pedra. E ela esquece de falar, propositalmente ou não, que aquilo é só uma percepção pessoal dela, de acordo com as vivências dela, até porque ela trabalha com os dragões, e Tiamat é uma deusa ligada com os dragões, então entra no sistema de crenças pessoais dela. Não é que a gente tenha algum lugar da mitologia, de algum lugar que seja assim, até porque são de culturas diferentes. Não impede que a pessoa faça essa relação pessoal, claro, mas que ela deixe claro quando vai passar para os outros esse tipo de informação. Então é um cuidado que a gente tem que ter quando recebe esse tipo de sinais e tudo mais. Então é isso que eu tinha para falar para vocês sobre os sinais. Recomendo muito então que vocês chequem esse link do Jason Miller, porque ele é um tapa na cara, sabe? Muitas vezes que a gente acha que está recebendo sinal, aí você começa a olhar aquela lista e fala, talvez não seja isso. E não tá tudo bem também, né? A gente tem que ser honesto com nós mesmos na nossa própria prática. A gente que vai nos guiar e daí buscar realmente uma comunicação efetiva com o Hecate. Às vezes através de outros meios, não só dos sinais. O sinal não faz alguém, assim como o chamado não faz alguém melhor, mais importante, menos importante. Simplesmente são processos que acontecem na nossa prática, tá bom? Então é isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigada por ouvir até aqui e até mais.